são feministas. Posso completar não vou só pra tirar você carteirinha de responder ninguém, isso daí mas também? eu acho isso Que eu vi aqui estranho. no chat também perguntando se existe dentro do movimento feminista um chamado ódio aos homens. Se existe isso. Existe ódio aos homens que estupram, que Violentam. praticam Mas feminicídio. Não ao homem em si. Não, o ao- problema não é o homem. aos homens que O nos problema respeitam, e especialmente aos que são nossos aliados, que são muito poucos, porque mesmo os que se dizem aliados, dentro desses aliados, muitos que se dizem não são, na prática. Então, não, existe ódio apenas a quem Violenta nos mulheres. mata e nos violenta. Tipo, por exemplo, tem vários homens aqui. Eu não sinto um ódio guardado de nenhum de vocês. Mas eu teria o receio de ficar sozinha com homens desconhecidos por uma questão de estatística. Por uma questão de segurança. E por uma questão de vivência pessoal. É, de porque vivência pessoal. Não é nada incomum você pegar um Uber, por exemplo, e ele te assediar. É. Você tá no elevador, pegar com um homem, o isso cara te sim, assediar. minha mulher, quando pega Uber, ela fica falando comigo direto. Pois onde é. Às tá, vezes finge áudio, finge que coisa, tá falando. entendeu? Exatamente, Exatamente. Mas vamos pra pergunta Ódio a homem, acho que... pros meninos aí. Só desses Tem aí inclusive mesmo. livros satíricos de feministas que se usam pra falar disso, que inclusive tem um da Valerie Solanas, chamado Scam Manifesto, que ela é feminista radical de segunda onda e ela sofreu várias violências de homens durante a vida, inclusive Andy Warhol roubou um escrito dela, ela vivia na rua em prostituição e ela tentou ajuda com Andy Warhol, acho que era. Certeza, Andy Warhol, que é aquele bem doidão, cabelo colorido, pá. Ela tentou ajuda com ele não ajudou, ela já tinha passado por várias violências sexuais, o pai dela tinha abusado dela, passou por várias violências e ela escreveu um livro que hoje é utilizado contra as feministas como se fosse um manual do ódio. Só que não é, é um livro totalmente satírico onde ela fala de num mundo onde não existem homens. Ela simplesmente cria. E é importante a gente falar sobre isso porque muitas pessoas acham que esse livro é teoria feminista. Não é. Esse livro é um livro satírico que conta uma história sobre um mundo onde homens não existiriam. Mas isso não cria, no movimento feminista, um ódio a homens. Pode ser que muitas feministas, mulheres no geral, sintam certo medo de alguns homens por vivências que elas passaram, ou agressão, ou abuso de pai, de tio, de amigo, de parente, de alguma coisa, mas isso é algo que vai acontecendo na vivência da mulher. Por isso que muitas mulheres acabam criando esse medo, mas eu não digo que seria esse ódio, porque esse ódio, ele não vai se materializar de alguma maneira contra vocês, sabe? Tipo, como eu falei antes, a misandria, ela não vai chegar em forma de estupro em homens, abuso de crianças, violência doméstica, homicídios, mulheres matando homens depois de terminar relacionamentos. Tipo, essas coisas a gente vê muito mais dados por parte dos homens. E é por isso que eu falo que a gente vê muito mais a misoginia na prática do que a misandria. Por isso que antes eu perguntei pra vocês o que seria essa misandria da nossa parte, porque os dados que eu tenho de violências com homens não são relacionados com mulheres. Homens morrem mais por causa de homens, que matam outros homens. Sim, e na verdade, quando a gente escuta coisas que lembram de longe uma misandria, tipo, cara, odeio homem. Tipo, no dia que que você... isso afeta no material, né? Não, geralmente são pessoas assim, cara, eu odeio homem, mas esse ódio se manifesta como? Apareceu um homem e a pessoa sai correndo. É um ódio, assim, de medo de homem. É um ódio que, na Você tá verdade, certa, ele não Bruna. vira, tipo, uma violência contra vocês. A gente não faz nada que violente. Vocês não veem feministas agredindo homens na rua, fazendo coisas com homens. Vocês veem muito mais o oposto. Né? A violência contra a Bruna mulheres. falou uma coisa que você também falou, totalmente certo. Eu lembro de um vídeo que era sobre o negócio de odiar mulheres e tal, né? Tipo, o cara realmente tava falando sobre odiar mulheres. E foi um vídeo assim que eu queria, tipo, até falar assim que eu sou contra. Só que na verdade o vídeo era sobre esse livro aqui, ó. Como sair com homens quando você odeia homens. O guia de uma garota hétero para namoros em tempos feministas. Qual que é o nome dela? Nossa, bem Eu não conheço. creepypasta isso daqui, né? Então, se isso não é exemplo de misandria. Na verdade não é exemplo mesmo, porque isso daqui não é teoria, isso daqui não Não. se materializa, né? Tipo... Um livro escrito por um homem posso assim mostrar seria... pra câmera? Isso daqui tem muita cara de conspiracionismo. Eu não leria um livro desses porque a forma que ele é estruturado não é de um livro baseado... Até a forma que ela escreve não é no português correto, né? Isso daqui é um e-book? Tá no Google Livros, né? Esse daí. Pois é, né? Estranho isso daqui, porque ela não tá citando nenhuma referência, nada. Mas, Tipo, Carol, dá uma eu acho pesquisada enquanto a gente faz a interessante pergunta. É Dá uma, fonte Porque isso daqui é dá uma importante. bugada aí dela. enquanto a gente faz a importante, pergunta pro... porque isso daí não é teoria feminista. Foi o que eu falei pra vocês. Existe livro de feministas, como eu citei Valerie Solanas, que tem o Scam Manifesto, só que
na prática, o que isso se materializa no feminismo? Porque eu não vejo real feministas indo atrás de homens, batendo em homens, A gente estuprando vê- homens. A violência, mas a ideia da violência emocional também não entra dentro dessa fórmula da violência? E como é que ela se materializa? Não, a violência emocional, ela ataca você como pessoa e te Como é que- destabiliza. E exemplos, eu tô te Não, o que eu tô perguntando. dizendo é o seguinte, você disse que por mais que a mulher diga que odeia homem online, ele não é morto no mundo real, ou não sofre alguma coisa fisicamente. Mas a gente falou que a violência emocional, ela existe. Se ela existe, não também quando a mulher, ela denigre um homem online, debocha dele Podemos online, dar o exemplo da ataca ele mulher online. que você colocou Isso é injúria, aí, né? que a gente não falou É o nome, mas... Mas ela não tá odiando. odiando o cara? O que eu estou falando? Qual é a medida? O homem quando ele... Por exemplo, É que a misoginia é medida em dados, os né? comentários É, toscos eu não dos camaradas conheço- que... Os comentários Eu conheço toscos de- eu tenho muitas amigas que sofrem violência psicológica de homens. Eu não tenho nenhum amigo que sofra violência psicológica de mulher. Dados, Mas eu acho eu que acho sobre melhor. isso, a pergunta que a Carol já fez e vocês não responderam tanto eu quanto a Carol, a gente participa de diversos grupos de acolhimento a mulheres em relações abusivas. E aqui vocês já falaram diversas vezes de homens que estão em relações abusivas. A gente, mais uma vez, está dizendo que sim, existem Não, mulheres que vamos são... colocar um exemplo né? prático aqui. O Lene já relatou várias vezes aqui que estava num relacionamento abusivo. Pode até colocar a tua Exato, que é experiência. Sim, mas a pergunta então a gente participa de vários grupos. Eu tô desde do Facebook, WhatsApp, eu tenho grupos presenciais de acolhimento, inclusive eu já tive que ser acolhida nesses grupos. Vocês, qual a proposta de vocês? Vocês têm O que algum vocês têm grupo feito em que relação a acolhem isso? esses homens? Vocês têm propostas que vocês dão para É políticos? que eles falaram que eles não fazem essa parte final. Mas deve entendeu? chegar para vocês... Ou é Deve, só chega. ou que vocês fazem apenas criticar as mulheres? Não, chega sim. Na verdade, Vocês é acolhem até bom e tal. até falar sobre isso, tá? A gente tem... Eu participo, né? Tem um grupo... Não vou citar nomes porque não quero Claro. envolver outras pessoas, Claro. né? Mas vamos lá. Tem um grupo que a gente sim fala muito sobre vítimas de falsas acusações. Vítima de alienação parental, demais. Acho que você já entrevistou gente Sim. assim, né? Vítima de alienação parental, vítima de falsa acusação. Acho que foi até a Lê Oliveira que trouxe essa questão, porque ele sofreu. O Carlinhos Mendigo Isso, também. exatamente. Por exemplo, com o Carlinhos Mendigo, eu também tive a oportunidade de conversar. E o quanto ele, por exemplo, gostaria de ser pai presente. Que entra também nessa questão. Então, o meu papel hoje principal é orientar e oferecer as ferramentas que tem disponíveis. Por exemplo, a gente oferece ajuda para a pessoa poder passar a sua... Orientação, na rede de contato. Sim, de por exemplo, repente, passar a sua questão adiante. Por exemplo, olha, eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então você pode procurar em qual lugar você está, qual estado, que tipo de advogado você pode procurar. Mas assim, é um grupo muito pequeno, a Red Pill está começando, e é uma coisa que a gente precisa tratar aqui, que a Red Pill, ou seja, homens discutindo a respeito disso, precisa ser também colocado aqui assim, tá começando, mas já começou, algum impacto tem. E aí a gente conseguiu algumas vitórias. A gente já trabalhou a respeito de reversão de certas questões como linchamento moral na internet, né? Destruição da imagem pública, que deu muito certo. Entendeu? Então, assim, esses foram alguns exemplos que eu dei. Eu acho que cada situação está de em seu casos estágio atos e efetivos, cada situação consegue contribuir com as ferramentas que tem no momento. Enfim, aqui são dois espaços e canais diferentes, mas que em alguns pontos em comum e tentar interagir online. Agora, mais ferramentas específicas, tornar político a coisa, aí já é outras etapas que vão surgir na medida que as pessoas vão se organizando. Mas, como comentamos, esse paralelo é recente, tá caótico, tá no centro do furacão da coisa. Falar sobre emocional masculino, o posicionamento dele, Mas sabe por que fazer isso tá essa caótico? questão crítica. Que Não forma tem essa fala. coisa, não tem essa coisa ainda de quem é o quê, quem tá na frente do quê, ou se deve ter alguém à frente. São apenas homens tentando realmente se autocriticar quanto aos seus papéis. Não, né? vocês não Autocriticar, autocriticar, não. Vocês criticam mais as mulheres. Gente, mas sabe Então, um você ponto, não sabe um conhece, ponto que eu acho conhecendo alguns crucial canais a ali, gente os falar aqui espaços, hoje, e a enfim. gente não tá falando disso, que na verdade, eu já falei isso desde o início, que todas essas pautas que a gente concorda, posteriormente a essa live, a gente até se predispõe, pelo menos eu, imagino que a Carol também, porque assim, a gente precisa muito dos homens, tá? Como aliados.